Olá, muito boa tarde. Nós estamos de volta com mais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E olha só, a Agência Nacional de Energia Elétrica informou que as contas de luz devem subir neste ano. As projeções apontam que a alta deve ficar acima da inflação. Os reajustes das contas de luz devem subir 5,6% em 2024. A ANEEL fez projeções inéditas com uma estimativa média para 52 concessionárias de distribuição do país. No ano passado, a agência previa alta de 6,8%, mas o aumento efetivamente verificado foi de 5,9%. A projeção para os reajustes médios deste ano supera tanto as estimativas de mercado para o IGPM quanto para o IPCA, a inflação oficial captadas no último Boletim Focus divulgado pelo Banco Central. De acordo com a agência, uma das razões para a previsão de reajuste acima da inflação é a expansão da rede básica de energia com leilões de linha de transmissão que somam 60 bilhões de reais em novos investimentos. E as concessionárias precisam ser remuneradas via tarifa por esses investimentos. O segundo motivo é o aumento dos incentivos no setor. A conta de desenvolvimento energético, que reúne a ajuda de custo nas tarifas, é rateada pelos consumidores de todo o país e deve alcançar 37 bilhões de reais em 2024. No ano passado, foi de 34 bilhões de reais. Desde 2010, houve crescimento de 269%. A última causa da alta na conta de luz deve ser o fim da devolução dos créditos decorrentes da exclusão do ICMS da base de cálculos de PIS/COFINS. Esse ano, resta somente um residual dos mais de 50 bilhões de reais que estão sendo devolvidos aos consumidores por pagamentos indevidos. Como a maioria dos créditos já foi usada em 2022 e 2023, neste ano o alívio fica menor. O presidente Lula confirmou que as pessoas que ganham até 2 salários mínimos serão isentas do imposto de renda. A faixa de isenção, portanto, vai subir de R$ 2.640 para R$ 2.824. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, indicou que uma reforma mais completa sobre a renda pode ficar para um segundo momento por ser necessário priorizar neste ano a regulamentação da reforma tributária sobre o consumo. E falando agora sobre saúde, olha só, o Brasil pode bater recordes de casos e mortes por dengue neste ano. Além de fatores do clima quente e úmido, ressurgiram os sorotipos 3 e 4 do vírus. O Brasil pode atingir números alarmantes de dengue em 2024. O Ministério da Saúde estima que os casos da doença variem de 1.700.000 até 5 milhões de casos, uma média de 3 milhões de registros da doença. A previsão de crescimento desses números é resultado de uma combinação de fatores, como o calor intenso, chuvas abundantes e o ressurgimento dos sorotipos 3 e 4 do vírus que causa a dengue. Só nos primeiros 15 dias do ano foram quase 56 mil registros de casos de dengue no país, com 6 mortes. A incidência de casos está em 27,5 por 100 mil habitantes. No mesmo período de 2023, haviam sido registrados 26.800 casos, ou seja, houve um aumento de 108% no número de casos, mas com 17 mortes. No ano todo, o país registrou 1.079 óbitos confirmados, com outros 211 ainda em investigação. Já com relação aos casos de dengue, foram diagnosticados 1.641.000, resultando em mais de 52 mil hospitalizações. Atualmente, todos os 4 sorotipos do vírus circulam no país. Uma situação considerada incomum pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Essa circulação simultânea aumenta significativamente o risco de propagação da dengue, o que demanda medidas preventivas rigorosas. A Polícia Federal investiga a criação de documentos de idosos falsos para receber benefícios do INSS. As fraudes teriam gerado prejuízo de mais de 13 milhões de reais aos cofres públicos.
A Polícia Federal deflagrou a Operação Melhor Idade para apurar fraudes no recebimento do benefício de prestação continuada ao idoso. De acordo com as investigações, a organização criminosa atuava desde 2012 na criação de cadastros de pessoas físicas, os CPFs fictícios, para a obtenção do benefício de prestação continuada. Os policiais federais cumprem 5 mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão no Distrito Federal, Piauí e Goiás. Foram identificadas a criação de 268 CPFs falsos de indivíduos com mais de 65 anos e a obtenção fraudulenta de 208 benefícios por meio desses documentos. Após a representação da Polícia Federal, a Seção Judiciária do Distrito Federal decretou o cancelamento dos 151 benefícios ainda ativos, que geravam prejuízo anual de cerca de 2.700.000 e o bloqueio de imóveis, veículos e contas até o valor de 13 milhões de reais, vinculados aos investigados e aos idosos criados. A ordem judicial prevê ainda o cancelamento dos CPFs, a suspensão imediata dos benefícios obtidos, bloqueio de contas bancárias, restrição em veículos e imóveis, além de eventuais empresas cadastradas em tais documentos. O benefício de prestação continuada, previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, garante um salário mínimo por mês ao idoso com idade igual ou superior a 65 anos, desde que a renda por pessoa do grupo familiar seja igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. E nos destaques internacionais, um forte terremoto de magnitude 7,1 causou estragos na China. O abalo sísmico foi seguido por outros 40 tremores secundários. Operações de resgate mobilizam dezenas de socorristas na região. O tremor foi registrado pouco depois das 2 horas da madrugada pelo horário local, a 13 quilômetros de profundidade, na região chinesa de Xinjiang. Em Bishkek, capital do vizinho Quirguistão, o sismo fez as paredes tremerem e a população fugiu de casa para se refugiar na rua. As emissoras de televisão da Índia noticiaram fortes tremores na capital Nova Delhi, situada a cerca de 1.400 quilômetros de distância do epicentro. Após o primeiro tremor em Xinjiang, foram registradas 3 réplicas na região. Ainda não havia informações sobre vítimas na região montanhosa e rural onde ocorreu o terremoto. E na guerra na Ucrânia também foram registrados hoje fortes ataques, sendo que os alvos são as principais cidades ucranianas. A Rússia lançou um grande ataque aéreo contra a capital Kiev e Kharkiv, a segunda maior cidade do país. As autoridades falam em 5 mortos e pelo menos 60 feridos, incluindo crianças. Os ataques atingiram dezenas de prédios residenciais que pegaram fogo e socorristas procuram por sobreviventes. A Ucrânia disse que abateu 21 dos 41 mísseis lançados pela Rússia. O Kremlin disse agora há pouco que não está atacando alvos civis. E olha só, os Estados Unidos e o Reino Unido fizeram novos ataques contra os rebeldes Houthis no Iêmen. A ação conjunta aconteceu em resposta aos ataques contínuos dos radicais contra embarcações comerciais no Mar Vermelho, uma das principais rotas marítimas internacionais. Os Houthis, que apoiam os terroristas do Hamas, disseram que só vão parar de atacar os navios na região quando Israel deixar de bombardear Gaza. E Equador e Estados Unidos chegaram a um acordo de cooperação na guerra contra o narcotráfico. O diálogo entre os 2 países foi favorável também para ampliar o acesso a mercados e aumentar os investimentos para gerar mais empregos no país sul-americano. A reunião contou com a presença do assessor especial da Presidência dos Estados Unidos para as Américas, Christopher Dodd, da comandante do Comando Sul, Laura Richardson, e do subsecretário adjunto do Escritório de Assuntos Antinarcóticos, Christopher Landberg. De acordo com a presidência do Equador, as 2 partes concordaram em incrementar a cooperação em segurança e defesa, além de trabalhar para alcançar uma migração ordenada, segura e regular. Expressamos às autoridades americanas que para o Equador é uma prioridade a ampliação do acesso a mercados para os nossos bens e serviços, assim como a atração de investimentos e financiamentos.
O Equador enfrenta há 2 semanas uma investida de grupos criminosos ligados a cartéis mexicanos e colombianos após a fuga de Adolfo Macias, chefe da gangue Los Choneros, da prisão. A violência escalou principalmente depois que um grupo tomou com armas um canal de televisão durante uma transmissão ao vivo. O presidente Daniel Noboa declarou um conflito armado interno e ordenou uma luta sem trégua contra os grupos traficantes, qualificados por ele como terroristas. E essa edição fica por aqui. Ótima tarde para você.